Amém, meus irmãos. Como foi dito, anteriormente, uma das formas mais sábias de adquirir sabedoria, mais inteligente é através da reflexão. E é isso que a gente faz, como é de costume, todas as noites em que a gente se reúne, através da palavra de Deus, Onde a palavra diz que ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Então, mais uma vez, eu convido os irmãos possam estar abrindo a Bíblia para mais essa noite de reflexão, em Apocalipse 3. A gente possa abrir a Bíblia, Apocalipse 3. Do 14 ao 22. É bom, mas é chato isso aqui. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Amém? Todos abriram, todos estão com o livro. Apocalipse 3, 14 ao 22. Irmãos, a gente vai refletir hoje através da igreja de Laodiceia. Eu não sei se esse irmão lembra, mas a gente já teve um momento de reflexão em relação a uma igreja, de Éfeso, que a gente teve aqui também há um tempo atrás, E como foi dito inicialmente, nada melhor do que a gente adquirir sabedoria, senão através dos exemplos citados através da palavra de Deus. Onde esses irmãos acertaram, nós desejamos acertar também, na verdade. E onde eles erraram, a gente tem essa oportunidade de fazer diferente, Onde vê o irmão onde pisou ali um pouquinho fora da faixa, a gente observar e não fazer da mesma forma que eles fizeram. Então, a gente teve um momento da igreja de Éfeso que a gente teve de reflexão e hoje a gente vai ter esse momento de reflexão em relação à igreja de Laodiceia. Tem outras igrejas, tem mais algumas igrejas em que, se tiver oportunidade, a gente vai conversar também, meditar em relação a esse tempo, mas hoje foi reservado Laodiceia, para que a gente possa observar o contexto desses irmãos, como viveram, enfim, onde acertaram, onde a gente pode copiar, onde a gente pode, de uma certa forma, não fazer igual. Amém? A palavra do nosso Deus, estou falando muito amém hoje ou não? Acho que eu estou, Mas amém, vamos lá. Apocalipse 3, do 14 ao 22, e diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que verás. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e a mim sentei com meu Pai no seu trono. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. A essas igrejas. Meus irmãos, igreja de Laodiceia.
Laodiceia, naquele tempo, era uma igreja rica, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade que estava ali junto com Roma. Era uma cidade bastante próspera. Obrigado, irmão. Era um contexto em que o gestor daquela época ele investiu bastante para o crescimento daquela cidade. Lógico que em um sentido ali ele investiu bastante com segundas intenções, mas investiu. Trouxe ali mármore, trouxe ali escolas, trouxe ali muitos investimentos. Não é à toa que essa cidade teve a sua prosperidade. E onde é até descrita aqui na palavra de Deus, que Deus cita essa prosperidade que essa cidade teve. Imagine uma cidade bacana, uma cidade rica, próspera. Era Laodiceia naquele tempo, né? Com escolas, com faculdades. Enfim, era uma cidade em que não perdia para Roma. E era uma cidade também fervorosa. Era uma cidade em que os seus habitantes ali, com os seus templos, adoravam e tinha o seu fervor, lógico. Anteriormente não a Deus e sim a outro Deus pagão, né? Mas com o tempo esse gestor foi trazendo esses investimentos e foi tirando um pouquinho, seduzindo aquele povo ao ponto em que a Bíblia diz em que essa igreja se tornou, né? Se tornou algo morna, né? Esse era o contexto bem breve, bem resumido do que foi a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, uma cidade rica, né, com muita prosperidade, com muitos recursos, uma cidade também com a sua igreja também ali firme, por que não dizer, certo? No texto de hoje, meus irmãos, eu peço que vocês possam estar acompanhando. O nosso Deus, ele não fez nenhum elogio à cidade ou à igreja de Laodiceia. Se vocês puderem observar, nenhum elogio é feito àquela igreja. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, pomposa, como já foi dito. É uma cidade ali próspera, né? Era uma cidade em que o setor financeiro era muito grande, o setor têxtil, da medicina, da indústria, enfim, da parte, né, farmacêutica, né, dos seus colírios, que a gente vai... Deus, ele é um Deus muito didático. E tudo que aquela cidade era, Deus ele colocou na sua palavra para que os irmãos ali possam entender o que ele estava dizendo, certo? Quando ele diz, eu vou chegar lá, mas o Senhor, na sua palavra, ele aborda essas riquezas que a igreja, que a cidade tinha na época, né? O texto, quando ele fala do colírio, as suas roupas, né? O ouro também, quando ele fala que compre o ouro com ele, enfim... são alguns aspectos em que o nosso Deus, bem didático, ele aborda tudo de uma forma bem simples, para que a gente possa entender. Eu não sei se você já tinha essa curiosidade, meus irmãos, mas eu tenho muita curiosidade de ver como Cristo ele vê a igreja de Croatá, a nossa igreja. De como ele poderia fazer um diagnóstico da igreja dele aqui nesse lugar. Ele faz esse diagnóstico das 7 igrejas, né, que traz em Apocalipse, e através desse diagnóstico, lógico, toda noite a gente vem aqui e tenta melhorar, né? Em especial hoje essa igreja, e aqui a gente possa observar os pontos e também melhorar, porque eu tenho essa curiosidade de ver como Cristo vê a igreja dele neste lugar. Vocês têm, não? Quem tem aqui curiosidade de saber? Ninguém? Eu tenho. De saber como a igreja batista aqui em Croatá é vista pelos olhos de Cristo. O que vocês acham? É um diagnóstico bom? Cristo, ele olha para nós, rapaz, aquela turma ali, ó, show. Não é um diagnóstico tão bom. Cristo, ele olha para nós e vê assim, rapaz, essa igreja tem que melhorar nisso. Ou é um diagnóstico ruim, em que ele chega a ponto de dizer, como ele diz para Laodiceia, prefiro vomitar esse povo da minha boca. Pesado, né? Ele falou isso aqui para Laodiceia. E Deus queira, né, que a gente possa observar essas situações e que o diagnóstico da Igreja Batista seja um diagnóstico bom. Amém? É um amém de novo aí.
Pois é, irmãos, Cristo ele fez esse diagnóstico em relação à igreja de Laodiceia. Ele diz assim, no versículo, peço que os irmãos acompanhem, por favor, no versículo 16 e 17, Cristo ele aponta a perda do vigor dessa igreja. Ele aponta a perda do vigor dessa igreja quando ele fala, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pesado isso. Cristo, ele olha para essa igreja, ele fala, vocês nem é quente, nem é frio. O resultado de... quem já, sei lá, por situações da vida, tomou uma água morna, né? Traz essa sensação, né? De querer vomitar, não é verdade? Não sei se aqui alguém tomou água morna, enfim, traz essa sensação, né? Alguém que quer vomitar, o remédio é esse, tomar água morna. E Cristo ele aponta, como eu falei que Cristo ele é bem didático, então ele diz essa situação, você nem é quente nem frio. Então você nem sendo nem quente nem frio, como o exemplo da água, quando a gente toma, dá vontade de quê? De vomitar. É essa perda desse vigor que ele aponta nesses versículos. A perda do vigor, a perda dessa intrepidez, como diz lá em Efésios também, né? A perda daquela emoção, daquela sensação quando a gente é um recém-convertido. Oxe, bom demais, né? Quando a gente é um recém-convertido e a gente quer reunir todo mundo, a gente quer ir nas ruas e quer falar de Cristo, bora para trazer para a igreja. Esse vigor, pessoal, que a igreja lá perdeu. A cada momento, meus irmãos, desse ponto, eu quero que você trace essa observância em relação a nós. Não a igreja batista em si, como igreja, mas a você. Porque a igreja, ela é composta por pessoas. A igreja em si é a reunião de membros. A igreja é a reunião de pessoas. Então, eu peço também que você pode até abordar em relação ao coletivo, mas também em relação a você, a sua pessoa. Certo? Porque a igreja nada mais é do que eu, você, essa reunião. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou um membro da igreja. A igreja é essa reunião. Eu sou um membro que junto com vocês, sentadinho ali, lógico, um momento de reflexão, me torno igreja. Então essa igreja, meus irmãos, essa reflexão, traga para si. Ok? Amém? Cristo aponta a perda do vigor dessa igreja. E a perda desse vigor, ele fala, prefiro vomitar-te, certo? Você nem é frio, nem frio, que nem fede, nem cheira. E nem você é quente, também. Você é um cara fervoroso, não é, certo? Então o resultado é esse. E você, meu irmão? E nós, meu irmão? Ele aponta também, nesse versículo também, do 17 e 18, ele aponta a perda dos valores, quando ele diz, és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A perda de valores, meus irmãos. Como eu falei, né? É uma igreja em que perdeu os valores realmente do que é a palavra de Deus. E ela se inclinou um pouco para o mundo, que é o que ele aponta aqui quando ele diz que eu aconselho a você comprar não esse ouro aí, não essas riquezas, mas sim compre de ouro de mim, provado no fogo, né? Para que aí sim enriqueçais, né? Que você compre roupas brancas e não essas outras roupas do mundo em que essa cidade oferece, porque era uma grande cidade têxtil, né? Era uma cidade rica de ouro, né? Tinha uma indústria têxtil gigante, e Deus aqui ele coloca essas evidências, esse ouro, não esse ouro, mas o meu ouro. Não essas roupas, mas as minhas roupas brancas. Ele aponta esses valores, não o valor de lá, do mundo, mas o valor daqui, da minha palavra. E você, meu irmão? Cristo ele também aponta a perda da visão,
no versículo 18b, quando ele diz assim: e unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Aquela igreja também era uma igreja rica, quer dizer, aquela cidade era uma cidade rica também nesse setor dos olhos, na oftalmologia, né, Glorinha? Acho que eu acertei o nome. E quando ele fala do colírio, né, a igreja em si, aqueles habitantes sabiam do que a palavra estava dizendo, sabia do que o mensageiro estava dizendo, né? Oh, não, unge os teus olhos com esse colírio para que tu veja, realmente você veja o que realmente é de valor, o que realmente é a verdade. Ele também, nesse diagnóstico de Cristo, ele aponta a perda das vestimentas, quando ele diz: és nu, compre roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha. Às vezes a gente acha que está revestido, né? Às vezes a gente acha que estamos ali com as nossas roupas brancas, mas será? Ele também aponta a falta do fervor espiritual, quando ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Cristo, ele fala: quem dera você seja frio, porque era frio, beleza. Quem dera você seja quente, porque realmente você é quente. Mas como não é um e nem o outro, a tua situação é triste. É essa perda do fervor espiritual. Meus irmãos, que a gente possa refletir. Será se o Cristo fazendo esse diagnóstico da nossa igreja, será se ele apontaria também essa perda de fervor espiritual? O que vocês acham? Cristo, ele aponta também não um coração ardente. Lá no versículo 24 ao 32, quando ele diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos levava e quando nos abria as Escrituras? Não um coração frio, lá quando diz em Mateus 24:12. E por isso multiplicava-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E também, mas um coração morno, quando ele diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas um crente morno, meus irmãos, é pior do que o incrédulo frio. Versículo 15. Quem deras frio ou quente, e prova náuseas no Senhor, a ponto de vomitar-te para fora. Quando ele conclui no versículo 16, assim: vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, como eu falei, a gente adquire esse conhecimento através da reflexão. Será se nós estamos melhor do que esse grupo de irmãos? Será? Será se esse diagnóstico que Cristo traçou, dizendo que, lá os irmãos lá de vocês, naquele tempo, perdeu o vigor, perdeu os valores, perdeu a visão, perdeu as suas vestimentas, eles não falta de fervor espiritual, né? E perdeu também um coração ardente. E nós? Será se esse diagnóstico serve para a gente? Será se a gente não vai dar muito trabalho para Cristo, não? E apontando um novo diagnóstico? Ou será se esse diagnóstico já pronto se aplica, carimbando ali o carimbo da Igreja Batista? Na igreja, meus irmãos, de Laodiceia, há nenhuma referência da má doutrina, pelo menos no que a gente leu, não há falsos profetas, não há heresias, né? Não há esse costume, não há imoralidade, nem engano, nem aflições, só mornidão. A gente não vê Cristo falando de falsos profetas. Eu acredito que lá na igreja, a primeira igreja que a gente leu, né? Tem uma passagem que ele fala na questão da gente se atentar a falsos ensinos, a falsos profetas, eu lembro, né? Mas nessa igreja não é citado, Cristo não falou.
nessa falta de falsos mestres, heresias, enfim, essas outras situações em que a gente está refletindo. Eles precisam, e nós também, logicamente, precisamos ter fervor, luz na mente e fogo no coração. Não é verdade, irmãos? Emoções sim, emocionalismo não. Nós precisamos ter esse fervor e essa luz no nosso coração, na nossa mente. O pastor Gilmar, ele falava que nós precisamos orar para ter intrepidez. Isso eu lembro dele falar. E que a gente possa orar também para que a gente possa ter esse fervor, né? Na palavra, no conhecimento, na vontade, no ensino. Amém? Amém? Trágico engano. Aquela igreja rica, numa cidade rica, né, com certeza, diferente de nós, podia pagar o seu pastor, podia ali custear suas festas, sem aquela preocupação, né? Mas ali era um trágico engano. Tudo ali era um trágico engano. Porque Cristo diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que eis um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como Cristo fala, ele descreve nessa igreja, né? Rico sou, enriquecido sou, não me falta nada. No contexto de igreja, realmente poderia ser assim. Uma igreja rica, né? Uma igreja ali, deve ser, eu fico imaginando o templo, tal, aquela coisa maravilhosa, enfim. Mas Cristo olha para dentro daquela estrutura e diz assim: és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cristo, ele faz todo esse diagnóstico, nessa anamnese, toda essa reflexão em relação aos irmãos daquela época, no contexto bacana, no contexto, enfim, daquele tempo, né? E Cristo, ele faz um apelo. Ele faz um apelo de pessoa a pessoa e não ao grupo. Ele diz assim: aconselho-te, de mim compres ouro aprovado no fogo, para que não te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Só Cristo pode enriquecer sua pobreza, porque ele é o rei. Vestir a sua nudez, porque dele tem tudo, e curar sua cegueira, se você não a percebe. Somente Cristo. Ele tem esse poder de realmente te entregar essas vestiduras brancas, de você enxergar realmente, caso você ainda esteja cego. E só Ele pode realmente te enriquecer, colocando de lado todo aquele ouro que você acha que através dali você vai evoluir ou ter uma boa vida, ou enfim. Ele também faz outro apelo, isso de forma pessoal, para mim e para ti. Ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A justiça e a disciplina por amor é assegurada, mas o amor e a misericórdia do Senhor, o seu arrependimento, ele ultrapassa todas essas situações. O Senhor, ele castiga a todos que o amam. Ele é um pai, né? Por quê? Porque ele quer nos ver pessoas zelosas e arrependidas, pessoas que realmente compromissadas com ele, logicamente. E ele diz assim: ele falou àquele povo através daquela carta. Ele fala também para a gente através da sua carta. Ele diz assim, em todo aquele contexto de maravilhas, ele diz assim, àquele povo e para nós hoje: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor, desde aquele tempo, vendo toda aquela situação, ele diz àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Infelizmente, aquele grupo de irmãos não tinha a Cristo. Infelizmente, todo aquele contexto, toda aquela maravilha, Cristo estava de fora daquela igreja. E hoje também, meus irmãos, muitas igrejas, Cristo não faz parte dela. A igreja faz parte de uma religiosidade, a igreja faz parte ali de um movimento, a igreja faz parte de uma ideologia, de um grupo político, mas Cristo está fora. Ele repete de novo o que diz aqueles irmãos: eis que estou à porta e bato, cearei contigo e ele comigo, né? A mensagem se repete. A mensagem, infelizmente, se repete. E ele diz assim: ao vencer, lhe concederei e que assentarei comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que maravilha essa promessa, meus irmãos. Aquele que recebe a Cristo, ele estará com ele, estará com ele e ele estará contigo, né? Aquele que realmente que aceitar a Cristo, se assentará com ele no trono de glória. Cristo mais uma vez diz: eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a estas igrejas. O que você acha, meu irmão? Será se esse diagnóstico traçado na igreja em que a gente acabou de ler, será se ela pode ser aplicada a nós? Ou nós realmente não, meu irmão? Você está ali, nós estamos entendendo a mensagem e pela graça de Deus nós estamos muito bem. Como é que a gente pode dizer em relação a nós? Como eu falei, a gente pode até fazer esse contexto, essa reflexão acerca de como igreja, mas é interessante também fazer como de forma pessoal. Ele fala àqueles irmãos de forma pessoal. Ele diz mais, ele diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Todo esse diagnóstico que foi realizado, não foi realizado por uma pessoa, mas sim pela testemunha, pelo Amém, pelo aquele que é o princípio da criação. Cristo, ele tem essa autoridade e poder de dizer tudo isso, de dizer de você e de mim, da igreja de lá e da igreja de cá. Ele tem essa autoridade e esse poder. Ele diz outra vez: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Esta, meu irmão, é uma promessa grande e maravilhosa, uma promessa de vitória. Assentar-se no mesmo trono junto com Cristo. Essa é a promessa que ele tem para mim e para você. Então, através desse diagnóstico, através dessa comparação, que a gente possa melhorar, se a gente tem esses pontos em que foi dito em relação a esta igreja que a gente acabou de ler, né? Laodiceia, que a gente possa, se a gente tem esses pontos vivos em nós, que a gente possa melhorar. Porque o que tem prometido para nós é algo maravilhoso, é sentar-se com ele no trono de glória. E isso quem diz é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Não sou eu que estou dizendo. É uma promessa feita através de Cristo. E quem aqui é homem ou mulher para dizer que isso é mentira? Verdade? Será mesmo, meus irmãos, que estamos na situação da igreja local de Laodiceia? O que vocês acham? Será se através dessa reflexão, desse diagnóstico feito por Cristo, será se nós estamos melhores, iguais ou mais ruim?
Como é que está o nosso vigor, o nosso trabalho, o nosso fervor? Como é que está? Como é que estão os nossos valores, o que a Bíblia traz? Como é que está a nossa visão de mundo? Será se está limitada? Será se está além? Como é que estão as nossas vestimentas? Como é que está, meus irmãos, o teu fervor espiritual? O teu coração ardente, desejoso, piedoso, misericordioso, bondoso? Como é que está a tua vida de servidão? Para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, Cristo, ele fala assim, ó, se continuar assim, você não está comigo. Vou vomitar você. E para nós, será que ele pode dizer isso de mim, de você? Como podemos voltar a ser brasa viva, quente para o Senhor? Eu acredito que frio ninguém quer ficar, né? Ou é frio ou é quente. Quem é que quer ser frio? Levanta a mão. Quem quer ser frio? Levanta a mão. Ninguém? Quem quer ser quente? Levanta a mão. Esse é o desejo, meus irmãos. Como a gente pode voltar a ser brasa viva, a voltar ao primeiro amor? Como a gente pode fazer, desde o princípio que a gente se chegou nesse lugar, para que esse lugar realmente cresça para a glória de Deus? Como a gente pode fazer para que essas cadeiras possam estar ocupadas, não para aumentar o número de membros dessa igreja, mas para aumentar a glória de Deus? Né? Oremos, meus irmãos, rogamos ao Senhor para que Ele multiplique essa nossa família. Oremos, meus irmãos, para que o Senhor possa utilizar de misericórdia em relação à nossa igreja, para que esse diagnóstico não se assente na nossa vida, não é verdade? Que realmente a gente tenha essa observação e que esse diagnóstico não se encaixe na tua vida e nem na minha vida. Amém? Que o diagnóstico do nosso Senhor possa ser positivo e favorável em relação à nossa igreja. Amém? Oremos. Que você possa orar nesse instante e possa pedir misericórdia. Senhor, que isso não se assente em nós. Que esse diagnóstico seja lá para os irmãos e que através da tua misericórdia, cremos que o Senhor utilizou de justiça. E que a gente possa, nesse exemplo, a partir de hoje, melhorar. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Nós somos felizes, ó Pai, porque o Senhor utilizou de misericórdia nessa geração. O Senhor entregou exemplos, ó Pai, de vida, a qual a gente reflete nessa noite e observa onde errou e onde acertou. Onde acertar, o Senhor nos permita repetir, ó Deus, para a tua glória. E onde eles erraram, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a não fazer da mesma forma. Meu Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui aquelas pessoas em que te amam, ó Deus, que querem te servir, que querem te seguir, que querem aprender da tua palavra. Senhor, nos ajuda, ó Pai, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, nos nossos pecados. Nos ajuda no nosso dia a dia, ó Deus. Nós não queremos ouvir, ó Deus, a tua boca, isso que o Senhor falou àqueles irmãos, ó Pai. Que o Senhor utilize de misericórdia, ó Pai, na nossa vida. Nos ajuda. Somos pó, somos poeira, ó Pai. Somos frágeis, somos carnais. Nos ajuda, Senhor. Que a gente possa voltar, ó Deus, àquele primeiro amor, aquele desejo, aquele fervor. Que a intrepidez, ó Deus, esteja no nosso coração. Que a gente possa ser pessoas ousadas. Que a gente possa verdadeiramente falar do Senhor, do teu amor, da remissão dos teus pecados, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê palavras, nos ajude, Senhor, no nosso dia a dia. Nos perdoa, ó Deus. Eis aqui o teu grupo, ó Deus, a tua igreja, a tua família. Que o Senhor Deus faça esse diagnóstico de nós
E nos apresente, ó Deus, nos mostre como foi feito essa noite. E que através da tua sabedoria, da tua força, da tua glória, a gente possa consertar ponto a ponto. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, à tua presença. Que o Senhor, Deus, realize na nossa vida a promessa que diz, ó Pai, de estar sentado contigo no teu santo reino, ó Deus. Usa da tua misericórdia em relação a todos nós, a essa cidade, a todas essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.